Começa agora o podcast Ao Pé do Morro. Conversas sobre a nova Ponta Negra. Olá, seja bem-vindo ao podcast Ao Pé do Morro, conversas sobre a nova Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e nesse terceiro episódio vamos tratar do monitoramento ambiental de Ponta Negra, desenvolvido por uma equipe da FUNPEC, contratada pela Prefeitura do Natal, para atuar antes, durante e depois da obra do aterro hidráulico de Ponta Negra. Para conversar sobre o assunto, estamos com a professora Marcela Araújo Amaral. Ela, que é graduada em Ciências Biológicas pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Bioecologia Aquática pela UFRN e doutora em Ciências Biológicas pela USP, Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de ficologia, atuando principalmente nos temas sobre biodiversidade, ecologia e manejo de macroalgas marinhas e serviços ecossistêmicos de ambientes costeiros e marinhos. A professora também é docente da UFRN e faz parte da equipe coordenada pela FUNPEC, Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, para o monitoramento do meio biológico dessa parte da obra de Ponta Negra. Olá, professora Marcela, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Jefferson. Um grande prazer estar aqui com vocês. Professora, para a gente começar a entender como é que funcionou, como é que foi desenvolvido o monitoramento da biodiversidade lá de Ponta Negra. Então, o programa de monitoramento do meio biológico, ele é bem amplo, né? Tem várias frentes trabalhando aí, tanto na parte ambiental marinha, como também na terrestre. Então, quando a gente fala meio biológico, a gente vai envolver toda a biota, né? Ou seja, os seres vivos que vão estar presentes nesses dois ambientes. E aí, dentro desses dois ambientes, nós temos vários coordenadores, né, outros coordenadores participando e também os alunos de iniciação científica que fazem também, junto com a gente, a parte de coleta, né, toda essa parte de monitoramento. Então, na parte biológica marinha, né, nós tínhamos as coletas no período de seco, né, de verão, que a gente já concluiu o ano passado. E a gente está fazendo agora, né, começou o período chuvoso, a gente está fazendo agora a parte pós-obra, né, e considerando essa sazonalidade também. Então, na parte terrestre tem a parte, né, o pessoal que trabalha com as aves migratórias, as aves marinhas. Eles fizeram e estão fazendo durante todo o período de 12 meses, contínuo. Não pararam, né, desde quando começou até agora eles estão continuando fazendo essa parte de monitoramento, avaliando todas essas aves que estão presentes, tanto na região do aterro, como também ao longo da via costeira, até chegando lá no forte, sim, que é onde realmente tem a concentração desses organismos. Mas também na parte terrestre, além das aves migratórias, eles também trabalharam com um programa de vetores sinantrópicos, né? Então, avaliando toda a questão dos organismos que estão associados a doenças, né? Como vetores associados a doenças humanas. Então, tem a questão da observação de pombos, ratos, cães de rua, gatos também, né? Todos esses organismos que estão associados a vetores dessas doenças, então doenças bacterianas, doenças virais, parasitoses, enfim, tem uma diversidade de doenças que está associadas a esses organismos. Bem como também tem o pessoal, né? A equipe que trabalha na faixa terrestre e vai avaliando também os répteis, os polinizadores, né? Borboletas. Enfim, tem uma ampla variedade, né, uma diversidade muito grande nessa região terrestre, né? E a biota aquática aí também tem, né? Além disso, tem a questão de todos aqueles organismos que crescem sobre as rochas que a gente vê na praia, né? Aqueles substratos consolidados,
além também da faixa de praia, né, que tem a areia, muitos organismos também vivem ali naquele ambiente. E aí a gente trabalhou muito com a observação, coleta de material, identificação desses organismos. Então foi uma grande quantidade de informações que a gente conseguiu coletar até agora, né, e que está continuando, né? No pós-obra a gente ainda está continuando, não parou. Beleza, professora. Explica para a gente só qual é a área em si, assim, da costa que está sendo avaliada. É só a parte do aterro, é até a via costeira? Você falou aí, tem até uma árvore depois, né? Depende muito dos programas. Sim. Tá? Então, dependendo do programa, como as aves migratórias, né? Ela é bem mais ampla, tem a faixa onde tem uma maior concentração de aves que ela precisou entrar nessa parte de monitoramento. Mas tem também as outras regiões, né, dos organismos sinantrópicos, que é mais na faixa urbana, mais próxima ao aterro mesmo, onde tem trabalhadores, onde tem todas aquelas barracas, né, com alimentos, Sim, que acabam sendo atratores, né, para esses indivíduos. É uma faixa menorzinha, né, mas enfim, todo o aterro ele é considerado. E tem aquela região que antes a gente considerava, né, como sendo área diretamente afetada, indiretamente afetada do empreendimento. Então, considerando a antiga jazida, que era ali próxima ao farol de Mãe Luísa, toda aquela região, até a faixa do Praia do Morro, lá onde tem o pé do morro, a gente considera como área de monitoramento para a parte biota aquática, né? E a faixa de terra também, né? do ambiente terrestre. Então, dependendo do programa, essas regiões elas vão ser diferentes. E também tem a questão dentro d'água, né? A gente ainda coleta também material com barco. E aí, considerando toda essa área de influência da pluma, dos sedimentos, então tudo isso vai estar relacionado ao ambiente aquático que vai estar sofrendo influência desse empreendimento. certo. E professora, quantas pessoas estão fazendo parte dessa equipe, mais ou menos, aí para conseguir fazer esse monitoramento? Então, no meio biológico, somos 4 coordenadores, né? Tem um coordenador, eu juntamente com o professor Fúvio, a gente fica na parte de organismos consolidados e inconsolidados, né? Eu faço mais a parte da flora, né? As macroalgas marinhas. O professor Fúvio, ele fica com os invertebrados. Tem o nosso colaborador também, que é o pesquisador Alexandre. Ele trabalha com um programa de atividade pesqueira. E o Tony também, que é nosso pesquisador colaborador, que ele fica com todos os programas do ambiente terrestre, né? Além dos alunos de iniciação científica. São 9. Né? Então, tem a Analice, que substitui o Marta no iniciozinho. Ela precisou sair do programa, né? E a gente acabou contratando também a Analice, a Tereza, o Miguel, o Jonathan, a Valquíria, que agora também concluiu o curso e entrou o Matheus no lugar dela, a Isadora, a Lívia, Lucas e o Ícaro. Então, esses meninos aí realmente é nossos braços direitos. Braço direito, braço esquerdo. É tudo. Um beijão para vocês, meninos. Professora, e o que é que vocês encontraram que você pode destacar, assim, que caracteriza, por exemplo, Ponta Negra, né? O que é que vocês encontraram? Então, a gente encontrou muita coisa legal lá, né? Inclusive informações científicas que nós não tínhamos nada, né, sobre ela, principalmente da flora, né, das algas marinhas. A gente não tinha nada sobre isso registrado cientificamente, né? Então, muita informação, uma diversidade muito alta que realmente, né, nós não fazíamos ideia de que existia. A parte de fauna também, muitos organismos, né, que a gente não imaginava que encontraria ali, a gente encontrou em vários pontos, né? Claro que quando a gente fala uma riqueza surpreendente, é porque a gente imagina, por ser um local urbano, né, uma praia tão próxima da região urbana, a gente imagina um impacto mais significativo, né, que possivelmente não teria tanta diversidade. Então, realmente, para a gente foi uma surpresa, né, ter tanta coisa interessante, tantos organismos interessantes. Observamos também a presença de muitos vetores, né, sinantrópicos, que realmente nos preocupa por serem possíveis,
né, vetores de transmissão de doenças para a população, por ser uma região urbana, né, então é preocupante. A gente ainda está tentando fazer alguns padrões e comparações, né, com o pré-obra, que a gente encontrou já na primeira campanha, que foi do verão, e agora que a gente vai ter mais dados na estação chuvosa, né, no período chuvoso, e, consequentemente, também vai estar associado ao pós-obra. Então, daí é que a gente vai poder fazer essas comparações e entender, interpretar melhor esses dados. Na primeira campanha, a gente já começou, claro, a observar a questão dos organismos, né? A alteração da população dos organismos que estavam presentes na faixa de praia, sim, porque antes não existia todo aquele aterro, né? Toda aquela areia que foi depositada, consequentemente, muitos desses organismos, né? Tatuí, corruptos, né? Que são esses invertebrados que estão dentro da areia mesmo. Nós estamos começando a observar esses padrões, essas alterações nesses padrões. Muitos locais que antes a gente observava uma grande quantidade, a gente não está encontrando nada ainda. Então, é isso que a gente vai continuar realizando o monitoramento para saber até que ponto, né? Quando é que eles vão voltar, se é que eles vão voltar mesmo a colonizar aquela região, né? Que já foi tão alterada, né? Tão afetada. Uma coisa interessante que a gente viu desde o início, nas primeiras faixas entregues, né? Que a gente fazia o acompanhamento das faixas de praia, a gente já conseguia observar a recuperação do Maria Farinha, que é aquele caranguejinho que é transparente, fantasminha, sim, sim, né? Então, ali a gente já via as locas, né? Já voltando a ser observadas naquela região, né? A gente ficou bem feliz aí em observar esse repovoamento, digamos assim, né? Mas também vimos algumas alterações em ambientes que não estão diretamente no aterro, né? Por exemplo, lá nos Pinheiros, a gente também faz a avaliação, né, naquela região ali que tem rocha, e a gente viu muito soterramento ali, né? Então, algumas esponjas que já estavam começando a ficar soterradas e quase encobertas, né, por essa pluma de sedimento que possivelmente vinha do aterro. Que está sendo depositada lá, provavelmente. E aí a gente está vendo como é que está sendo essa dinâmica, né? O pessoal do físico também está avaliando essa questão, porque eles viram que em novembro houve uma mudança ali, eles estão fazendo algumas avaliações para saber mesmo esse retorno, como foi que essa areia, né, se depositou nessa região. E aí sim é que a gente vai poder dizer que é alguma coisa relacionada ao ambiente normal, ou se foi afetada pela obra. Né? Então, a gente começa as visitas num ambiente consolidado e a gente vai ver como é que está essa região também, né? Voltar a observar isso. Enfim, tem muita coisa. Professora, e no caso que a gente está fazendo um monitoramento, mas era possível, considerando a dinâmica marinha, enfim, tudo, era possível dizer quais os impactos que iam acontecer? Então, alguns impactos eram previstos, né? Inclusive nos estudos anteriores, antes da obra, né? Existem os estudos de impacto ambiental, e que já era prevista algumas situações. Mas outras não, porque nem os organismos foram estudados. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na produtividade primária, que são a base da cadeia alimentar em geral, as macroalgas marinhas, nesses estudos a gente não tinha dado nenhum deles. Então, a gente não tem como dizer se mudou por causa da obra ou não. Né? Então, fica complicado. Aí a gente tentou fazer a avaliação antes da obra, a gente coletou material, mas agora está comparando, né? Está esperando agora ver se a alteração foi por causa da obra, se vai haver alguma alteração por causa da obra, ou se é sazonal mesmo, né? Cíclico. Esses organismos, eles geralmente têm um padrão de acordo com a época do ano. Então, isso é muito recente também, né? A gente precisa ter um monitoramento mais longo para poder justamente entender essas variações normais, naturais no ambiente ou as que são causadas mesmo pelo impacto da obra. Você sabe dizer, assim, pelo que você viu, que tipo de impacto que estava previsto? Então, especialmente, né, no ambiente de faixa de areia, que ia ser aterrada mesmo, né? Então, com certeza, ali todos os organismos que vivem dentro da parte que a gente chama de infauna,
Com certeza todos eles iam ser soterrados mesmo, né? Já estava previsto isso, né? Se houve realmente, se esses organismos conseguiram descer para a região mais, né, de ondas, porque houve uma mudança, né? Verdade. A parte de onda era bem maior, agora ficou bem mais restrita, ainda está se acomodando toda aquela areia. Então, é isso que a gente está tentando ver, né? Nós não temos dados suficientes para dizer isso ainda, porque os nossos resultados eles foram antes da obra. Agora é que a gente está começando a ver, né, esses impactos. Mas o que foi previsto, né, a gente vê, né, o que for soterrado de pedra, né, o que tinha nas pedras, com certeza, todos aqueles organismos eles foram soterrados. Alguns conseguiam se mover, né, e fugir, conseguir sobreviver em outro ambiente. E outros, os que são sésseis mesmo, não tinham como escapar e realmente foram aterrados. Isso já foram resultados, né, previstos, impactos previstos. E teve até uma coisa que a senhora acompanhou de perto, né, que foi a questão dos rodolitos que chegaram na praia, né? Sim. Como foi explicado que é praticamente um organismo já morto, né, vamos dizer assim. Isso. Não seria um impacto. A questão dos rodolitos, houve muita discussão, porque entendia-se, inclusive, que eram organismos vivos e que eram corais, né? Estavam associados a corais. Né? Os rodólitos, ou rodolitos, né? A mesma coisa, tá, gente? Eles são algas calcárias, né? São algas vermelhas, na verdade. Quando eles estão vivas, elas ficam mais roseadas, né? Avermelhadas. Então, elas realizam fotossíntese, como todas as outras, mas tem essa impregnação de cálcio. Né? Então, por isso que elas ficam essas estruturas mais rígidas e que ajudam na formação de corais, sim, dos recifes de corais. Mas não só elas, como também os corais verdadeiros, né? Os animais. Tá? Então, quando a gente observa essas estruturas mais rígidas jogadas na praia, a gente já associa logo a corais. Né? Mas, nesse caso, como eles foram removidos de uma região, que era o que a gente chama de jazida, né? Eles foram removidos de lá, né? Succionados e levados à praia, eles já estavam soterrados. Esses rodolitos, eles já estão ali há milhares de anos, já perderam totalmente a sua cor, todo branco, né? Já estão mortos. Então, em geral, na nossa costa existem esses depósitos de calcário, né, que a gente chama de mineral já, né, já não tem mais vida. Então, quando eles foram levados à praia, estavam na praia, ele não foi um impacto biológico, né, por eles já estarem mortos. Certo? Então, é apenas aquele minério, digamos assim, né, que foi associado a um organismo que antes era vivo. Tá? Então, o impacto maior é essa questão da presença, né, que pode causar problemas, pode causar corte nas pessoas, né, porque às vezes tem das conchas de molusco também que vieram juntos. Né? Então, realmente tem essa relação, com impacto mais a questão visual da praia, a segurança, né? Essa questão mesmo. Que foi um trabalho que vocês também fizeram, né? Esse monitoramento do que estava chegando na praia com relação a esses organismos, né? Isso, como a gente não tinha mais acesso à jazida, né? Como inicialmente a jazida, ela tinha sido... teve um problema, que foi realmente licenciada. Ela teve problema em relação à quantidade de sedimento, né? Ela não cumpria com o que era necessário, além também de ter presença de rodólitos, nesse caso vivos. Sim. Elas estavam realmente rosinhas, ainda estavam vivas, né? Então, essa jazida, ela não pôde ser utilizada. E ela era a que a gente ia ficar monitorando. Né? A gente até continuou fazendo trabalho de monitoramento naquela região, né? Por estar associada ao nosso trabalho normal. Mas na jazida nova, nós não tivemos acesso, né, a esses organismos ou ao que estava lá presente. O que a gente tinha era coletar e observar o que estava chegando na praia. Né? Então, esse era um dos planos que estava dentro do nosso programa de monitoramento de biota aquática e que foi sugerido, né, foi solicitado pelo IDEMA, na época em que a gente estava ainda respondendo às condicionantes, então precisava ser incluído no nosso programa uma parte que realmente analisasse não só os rodólitos, porque nem imaginava que ia ter, né, essa quantidade toda, mas enfim, era o que chegasse de organismo vivo,
né, fosse perfuro cortante, urticante, qualquer um desses organismos que pudessem causar algum problema à saúde humana. Então, a gente precisava, de qualquer forma, fazer essa avaliação, né, fazia parte do nosso programa. Semanalmente, a gente estava lá, antes de entregar aquela faixa que foi adicionada, a gente ia lá, observava, fazia os nossos transectos, né? Então, avaliava mais essa questão dos organismos, né, que ainda poderiam estar presentes ali. Perfeito. Professora, e qual é a importância de a gente ter esse monitoramento, que a gente sabe que foi um monitoramento que a equipe foi formada e contribuiu inclusive para que fossem atendidas algumas exigências do IDEMA, né? Qual é a importância desse monitoramento para a sociedade, por exemplo, e para o meio ambiente? Então, quando a gente fala para o ambiente, né, a gente precisa, todo trabalho que realiza alguma alteração, né, qualquer empreendimento que cause alguma alteração ao ambiente, ao ecossistema, né, ela precisa ser obrigatoriamente realizado um monitoramento. Né? A gente precisa ter essa avaliação ao longo de todo o empreendimento para saber se está tendo algum impacto, o que é que está acontecendo, o que é que aqueles organismos, né? O que é que a gente está encontrando de alteração, né? Justamente para, caso seja detectada alguma alteração significativa, a gente tenha como solucionar de imediato. Né, para não ter que esperar o negócio terminar. Né? Então, a gente precisa ter essa avaliação, detectar todos esses impactos, ver se as espécies estão sendo ameaçadas, se existe alguma que foi identificada lá e que, sei lá, está em risco de extinção, por exemplo. Claro que a gente não observou nenhuma dessas. Mas a gente precisa estar acompanhando, né? Porque se precisar parar, a gente precisa, né, eventualmente, informar. Existem algumas decisões, né, que o governo, o empreendedor que está avaliando aquela região, precisa saber. E isso só pode ser detectado com o monitoramento. Os estudos. Né? Então, a gente precisa influenciar em algumas decisões com os nossos resultados. A gente só pode dizer alguma coisa está acontecendo se a gente tiver nossos resultados. Então, realmente, o monitoramento é importante para isso, inclusive para a própria sociedade. Né? Com esses dados que a gente tem, né, os resultados que a gente tem, a própria população tem como cobrar as ações, né? As ações mais definitivas, né? Para o empreendedor ou, no caso, para o setor público, enfim. Né? Então, é extremamente importante por isso. Perfeito, professora. Só para esclarecer o nosso ouvinte, o monitoramento ele aconteceu antes, né, com o levantamento que foi feito, durante a obra e agora no pós-obra. Isso. Quando a gente fez o levantamento prévio, né, foi mais para atender algumas condicionantes que o IDEMA solicitou e que não foram respondidos nos estudos anteriores. Né? Então, porque todo empreendimento ele precisa ter um estudo de impacto anterior com seus relatórios, né, que a gente chama de EIA-RIMA. E aí, dependendo dos resultados que foram colocados lá, que foram encontrados, esse monitoramento ele vai continuar e sendo comparado com esses dados. Sim. Nesses casos, no nosso caso da obra, alguns organismos, por exemplo, como eu falei das macroalgas, né, alguns peixes, algumas coisas não foram detectadas ou não foram avaliadas de uma forma mais confiável. Então, por isso que a gente precisou fazer uma avaliação prévia antes da obra para ter um zero, né, um marco zero, Sim. digamos assim, antes de começar. Né, e a gente ter como comparar. Né? Porque não adianta a gente ver o que é que está tendo, mas será que isso é o normal ou não? Né? Então, a gente tem que comparar com o antes também. É como se tivesse uma foto de agora e não tem o anterior. Exato. E aí, por isso que a gente fez a prévia, né? Pré-obra, durante a obra e agora o pós-obra. Pois vamos falar já sobre o pós-obra. Para você que nos ouve, nós conversamos hoje com a professora Marcela Araújo Amaral, ela que é coordenadora do meio biológico da obra de engorda de Ponta Negra. Esse é o seu podcast Ao Pé do Morro. Eu queria agradecer a participação, professora, em nosso podcast e já convidar para o nosso próximo podcast para a gente falar do pós-obra. Você aceita o nosso convite? Sim, aceito sim. Muito obrigado pela participação, professora. Obrigada pelo convite.
E você continua ouvindo o nosso podcast a hora que você quiser nas nossas plataformas no YouTube e Spotify. É só procurar lá, Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Eu sou Jefferson Rocha e até o nosso próximo episódio, o nosso quarto, que nós vamos falar justamente sobre o monitoramento ambiental no pós-obra. Até lá! Você ouviu o podcast Ao Pé do Morro, conversa sobre a nova Ponta Negra. Uma produção da equipe da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, que faz parte do Programa de Comunicação Social Integrada das obras de contenção da erosão costeira na praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte.